Então, saca só. Talvez vocês tenham ouvido falar dessa notícia. Como o Brasil virou o paraíso da espionagem ilegal. Escândalo do First Mile é só parte da farra desenfreada na compra e uso de equipamentos de vigilância. A notícia de que espiões da BIM estavam monitorando ilegalmente a localização de cidadãos brasileiros sem ordem judicial e sem nenhum tipo de controle deveria parar o país. Pelo menos 33 mil pessoas podem ter sido ilegalmente espionadas pela Agência Estatal de Inteligência durante o governo de Jair Bolsonaro. Entre os alvos havia jornalistas, políticos e ministros do STF, notadamente adversários do governo. E daí, não sei se vocês ouviram, eu não sei se tá nessa matéria, tem um áudio do repórter do Intercept falando com o brother da BIM. E o cara é total biruleibe das ideias. Você recebeu informação de uma pessoa ligada ao Partido dos Trabalhadores. Meu Deus! Né, que está... Calma aí, cara. Eu vou te falar quem é, porque se você não sabe, eu te falo. Uhum. A pessoa é ligada ao Partido dos Trabalhadores. Tá bom? Certo. Portanto, é ligada ao crime organizado. Ah, calma. Esse pulo eu não peguei. Partido dos Trabalhadores... Porque o Partido dos Trabalhadores é o braço político do PCC. Você não sabe. Esse é o serviço de inteligência que o senhor vende, né? É o braço político do PCC. E o PCC é o braço criminoso do PCC chinês, Partido Comunista Chinês. Meu Deus! Cara, se você é um jornalista e não sabe disso, você é um... Sim, o conceito de espionagem legal, Ryuru, existe, infelizmente. Mas eles estão dizendo que a espionagem aqui é ilegal, então eles conseguiram ir um pouco além. A gente já disse que você parece o Ivan Mizanzuki? Não, nunca me disseram. E eu já olhei pra cara dele e não tinha achado parecido, mas agora talvez eu veja. Esse do... Se a gente não achar esse áudio do cara falando do Partido Comunista Chinês e do PT, o agente da BIM, nós vamos procurar isso aqui. By the way, agora que eu falei da BIM e eu estou sendo monitorado por vocês, e aí, como é que você está? Você está muito lindo hoje, agente da BIM. Jorge, é o seu nome, não é? 2 agentes foram presos e 5 diretores da BIM afastados. Entre eles o secretário de Planejamento e Gestão, Paulo Maurício Fortunato Pinto, atual... Pintopedia, lembra disso, pessoal? Paulo Maurício Fortunato Pinto, atual número 3 da agência. Com ele, que já se envolveu em um escândalo semelhante há 15 anos, a polícia encontrou $171 mil em dinheiro, o equivalente a mais de 800 mil. Reais, né? Isso, é o áudio que tá no meio do delírio, exato, Gilberto, e aí? O uso do programa israelense First Mile pela BIM foi revelado pela O Globo em março deste ano. Segundo a... Que louco, cara, eu não vi essa porra dessa notícia. Claro que eu não tava fazendo live e tal, mas isso não repercutiu muito, né? Fala aí, chat. Segundo a reportagem, a agência brasileira havia usado secretamente o programa capaz de monitorar a localização de 10 mil celulares em tempo real. A espionagem é bem simples, basta colocar o número do alvo. Tem um corte que tá só aqui na Twitch. Eu um dia até tinha que reaproveitar ele pro YouTube, que eu explico isso no contexto do Pegasus e de uma outra empresa que antes era NSO Group, depois virou Dark Matter. Pode ser que seja um parente desse software aí, mas é literalmente isso. Eles, por meio de fraquezas Zero Day, que eles chamam, por meio de vulnerabilidades desconhecidas, às vezes, ou até vulnerabilidades conhecidas, eles têm um sistema que tu dá um número e daí ele começa a monitorar um número. E, enfim, a princípio funciona. A gente não sabe direito como. Então não dei o meu telefone pra BIM, né? O First Mile funciona interceptando a infraestrutura de telefonia brasileira e fornece dados de localização dos aparelhos baseado nas antenas, uma coisa que se chama triangulação de posição pelas antenas. Dessa forma é possível fazer um histórico das movimentações e criar alertas para a localização de uma pessoa. Pô, muito Black Mirror, né? Muito 1974. A BIM não poderia ter acesso a esses dados. Mesmo em caso de investigações, esse tipo de interceptação só pode ser feito com autorização da justiça. Então, para quem perguntou por que era ilegal. E pedidos do tipo devem ser muito bem fundamentados. Não era o caso. Não havia, por exemplo, registros de quem acessou os dados, algo fundamental para restringir o acesso e apurar o uso indevido das informações. O caso já estava na mira do Ministério Público Federal desde março e a partir de uma representação da ONG Data Privacy Brasil. A ABIN, no entanto, se recusava a fornecer informações aos procuradores. Foi só agora muito bom, né? Muito bom como a democracia burguesa funciona. Imagina tu cometer um crime, tu roubou a porra de uma maçã lá, e daí, não, você é obrigado a vir depor, você é obrigado a fornecer tal informação. Não quero.
E daí você fica vários meses ali. Foi só agora que o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, por envolver ministros e envolveu a Polícia Federal, que já foi possível avançar. Isso eu não tinha me ligado dessa história, porque eles tentaram espionar ministro do Supremo, é isso? Aí eles acordaram o Xandão, né, o monstro. Ei, porra, filha da puta. Esse Xandão falando palavrão, né? O monstro mítico. A PF mostra agora que o First Mile foi usada contra adversários políticos para monitorar acesso ao prédio da STF. Eita, eu não tinha lido até essa parte. E até mesmo contra um homônimo do ministro Alexandre de Moraes, o que indica que ele pode ter sido um dos alvos. Então, tá, deixa eu ver se eu entendi. Um homônimo, uma pessoa que tem o mesmo nome. Então, esses absolutos Einsteins, absolutos gênios, espionaram um cara que se chama Alexandre de Moraes, mas não é o Alexandre de Moraes. Na real, talvez seja a sorte deles, porque eles não espionaram o Xandão de verdade, que daí ia dar uma cana muito maior. Mas eu acho que na intenção eles queriam espionar o Xandão. Então, se eu sou o Xandão, eu vou pra cima. Apesar de a lista de nomes alvos de espionagem legal ainda ser desconhecida, que pode estar, sinceramente, pode estar o nome de alguém da Soberana lá. A polícia já revelou que o jornalista Glenn Greenwald, eu trouxe também a notícia sobre isso, acho que a gente não vai ler, e o seu marido morto em maio, o deputado David Miranda. Caralho, eu não tinha visto que o David Miranda tinha morrido. Eu sabia que ele tava doente. Cara, meus pêsames pro Glenn Greenwald. Por mais que eu discorde de várias opiniões dele, isso foi muito trágico. 2 opositores de Bolsonaro estão entre eles. Os 2 agentes presos da ABIN teriam feito chantagem, ameaçado vazar informações sobre o uso indevido do First Mile para evitarem punição por um processo disciplinar que estavam respondendo. Para coroar a farra, os dados de pesquisa ficaram expostos nos servidores da Cognite em Israel. Ou seja, dados estratégicos de inteligência estavam disponíveis aos técnicos de outro país. Isso aí é o colonialismo digital de várzea, tá ligado? Israel é tipo assim, quem sabe a gente pode extrair uns dados da agência de inteligência brasileira pra gente criar inteligência pra gente. Que extrair os dados? Tá ali no servidor do Zezinho, bro. Dá um SSH ali. O Brasil não foi tão subserviente na compra que aceitou uma cláusula da empresa. Se comprometeu a não monitorar cidadãos israelenses nem americanos. Muito bom também. É tipo assim, esse software é meio perigoso, né, pessoal? Então faz assim. Não monitorem cidadãos israelenses nem americanos. Vamos ler o chat um pouco. O roubo de uma maçã repercutiria mais do que isso, né? Os caras pegaram o homônimo. Essa história tá me pegando. Eu espero que eles peguem os detalhes disso. Quem diria é que Israel é uma grande potência de cibersegurança. E quando a gente chama de cibersegurança, às vezes é um eufemismo para atacar outros países mesmo. Então, eu já falei em live um pouquinho sobre isso. Eu já falei há um tempo atrás sobre isso em coisas que meio que não estão em nenhum lugar, que foi umas lives antigas que eu perdi, sobre a indústria deles, que é muito, muito forte. Eles são um grande player, digamos. E o governo Bolsonaro já tinha notícias que eles tinham flertado em comprar isso. Já tinham ido lá em evento dessas empresas e falado, mas isso aqui delineia melhor o nome do software, a empresa, onde é que ficou e tal. Os caras se gabam de ser militares e ser estratégicos, só gente com competência que atua. Corta pra parte que eles estão literalmente entregando dados estratégicos. Exato, brasileiros estratégicos, exato. A gente leu numa das últimas lives, a gente viu o vídeo sobre o desenvolvimento da indústria de computador e os militares lá da ditadura, tipo, eles já pensaram quando, tipo, nem tinha internet direito, eles, tipo, talvez seja meio foda que a gente dependa de produzir todos os nossos computadores do exército com coisas de fora do país, porque vai que pode dar uma merda. E daí esses grandes militares, né, o pessoal mais inteligente e preparado para governar, como dizem os bolsonaristas, eles fazem umas pataquadas dessa. Vamos continuar lendo. É um escândalo, mas pode ser muito, muito pior. Esse aqui é o Paulo Maurício. Fortunato Pinto. First Mile é só um sistema de espionagem. Há muitos outros. O contrato sem licitação, cremes. É sigiloso da ABIN com a empresa israelense Cognite, fabricante do First Mile, foi assinado em 26 de dezembro de 2018. Caralho, foi muito tempo atrás. Eu só tinha lido o resumo disso aqui. Na gestão do Michel Temer, Temerzão da massa, mas já durante o governo de transição para que Bolsonaro assumisse o posto. Foi justamente nessa virada de governo que começou uma enxurrada de contratos secretos desse tipo. Publicações feitas pelo Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, mostram que, desde dezembro de 2018, a ABIN firmou pelo menos 21 contratos sem licitação, a maior parte de cifras milionárias, na média. O custo da compra foi de 2,3 milhões, sendo que 4 contratos superam o valor de 5 milhões. Isso é a democracia do Brasil. Isso é a democracia que a gente teve que defender da porra do Bolsonaro, mas que enfim, essas são as nossas instituições, que o Sérgio Moro diz que
que as instituições têm que desenvolver, as instituições do país. Esse tipo de compra sigilosa foi facilitada por 3 legislações. Uma alteração feita na Lei de Organizações Criminosas foi a primeira deixa, em 2015. Isso é Dilma ainda, hein? Uma emenda previu a compra de aparelhos e tecnologia de espionagem sem licitação para obtenção de provas. Isso aqui deve ter sido aquela época que o governo da Dilma foi muito criticado. Por causa disso, por causa da caracterização lá que eles tinham do terrorismo e tal. Em 27 de dezembro de 2018 foi publicado um decreto que instituiu a Polícia Nacional de Segurança da Informação. E que instituiu, é isso. O texto que abriu espaço para contratações sem concorrência pública com base na ameaça à segurança nacional. Muito bom, né? A ameaça à segurança nacional é quem eles estão espionando, não eles. Não esses cornos aí. Foi assinado por Temer e por seu então ministro-chefe do GSI, o general Sérgio Etchegoyen. Outro grande nome da inteligência militar. Até a próxima, quem tá saindo aí. De novo, contar a piadinha pra vocês, ó. Acho que é bom. Essa eu já contei há um tempo atrás e não teve tanta repercussão. O TAR é uma medida de inteligência, tá? Então, algumas pessoas que são bem inteligentes são tipo quilotar, são tipo megatar. Algumas pessoas que são muito inteligentes são gigatar, tá ligado? Teratar, pessoas muito inteligentes. Aí tu pode ter também pra baixo as medidas. Então, por exemplo, se tu tem uma inteligência que é 1/10 de uma inteligência comum, tu é 1 decitar. Já os militares... Boa, né? Muito obrigado. Estarei aqui a semana inteira, pessoal. Já durante a gestão de Bolsonaro, outra medida do governo federal intensificou a falta de transparência e de concorrência nas contratações da BIM. Um decreto assinado em 18 de fevereiro de 2021 pelo ex-presidente e por seu ministro do GSI, o general Augusto Heleno, incluiu textualmente equipamentos de inteligência, para quem conhece o Medo e Delírio, o áudio do cara lá falando inteligência 20 vezes, entre os produtos que o Executivo Federal poderia comprar sem licitação. Vai dar muito certo isso daí, vai dar muito certo. Isso aqui é literalmente 1984, pessoal. Aí depois dizem que o Brasil não vive o comunismo, já que a gente está vivendo 1984, George Orwell, o governo espiona todo mundo. No governo Bolsonaro, criou-se uma estrutura de blindagem das contratações de tecnologia para a segurança pública e vigilantismo, diz Rafael Zanata, diretor da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa. By the way, se não tirem de conta esse corte, eu não acho que o Bolsonaro é um governo comunista, tá? Só pro Paulo Cogos não aproveitar esse corte. Em 4 anos, a ABIN de Bolsonaro gastou 34,7 milhões sem licitação. Para piorar, a agência ainda passou a decretar sigilo no nome das empresas fornecedoras. Desde dezembro de 2020, 11 dos 13 contratos têm CNPJ como estrangeiro sigiloso, que parece um nome... Parece um nome de... meio sacaninha, sabe? Estrangeiro sigiloso. O pessoal entra no chat do Terra com esse nome. A ABIN diz que esconde os nomes por motivos de segurança. Óbvio. Segurança deles mesmo por estarem cometendo crimes, né? Mas nós mostramos do que se trata esse tipo de aquisição. Em abril, o Intercept revelou que o governo Bolsonaro comprou secretamente uma controversa e poderosa ferramenta de espionagem, chamada Augury, para a ABIN. A compra estava identificada como estrangeiro sigiloso, mas nós descobrimos que ela foi feita com a intermediação de uma empresa brasileira chamada Apura. Essa notícia eu lembro. Eu acho que eu lembro dessa Apura aí. Mas também eu não fazia live ainda. Diferentemente do First Mile, que mostra a localização dos aparelhos, o Augury permite o rastreamento contínuo da navegação de cidadãos, como a captura de dados do tráfego, como cookies de sessão, detalhes de navegação e credenciais de acesso a contas em plataformas privadas, como usuário e senha. Isso aqui é pica, isso aqui é foda, perigoso. Ele roubar tuas contas de rede social, roubar por onde tu anda, dados do celular, isso aqui é perigosíssimo. Não que a tua localização não seja perigosa, mas isso aqui, tem potencial, risco muito, muito, muito maior. A revelação sobre o uso da ferramenta nas Forças Armadas dos Estados Unidos foi um escândalo no mundo da espionagem. Ao Intercept, um agente da ABIN chegou a afirmar que nos corredores a suspeita era de que havia políticos, jornalistas e até ministros do Supremo Tribunal Federal na mira do Augury. Qualquer semelhança com o escândalo do First Mile não parece ser coincidência. Nesta semana, as investigações da Polícia Federal já mostraram que havia outro esquema de espionagem clandestina dentro da ABIN. Segundo a Globo News, os sistemas eram capazes de invadir computadores de forma massiva. O nome da tecnologia utilizada para isso não foi divulgado. Invadir computadores de forma massiva já me parece que seria tipo um worm, que o pessoal fala, um Trojan, o que o pessoal geralmente chama de vírus, e que hoje meio que não... A gente não vê mais vírus da maneira como era antigamente, mas a gente tem o que? Ransomwares, né?
Sistema de inteligência e espionagem não tem transparência. Tá? O estudo Mercadores da Insegurança do Instituto de Pesquisa em Tecnologia do Recife, IPREC, lançado no ano passado, quantificou a explosão na aquisição desse tipo de equipamento sob Bolsonaro. Os gastos federais saltaram de 5 milhões em 2018 para 55 milhões em 2020. Já as estaduais foram de 2 milhões para 46 milhões. Isso aqui é interessante também. Gastos estaduais, porque a gente pensa muito, governo Bolsonaro e tal, Bolsonaro e tal. Aí eu quero ver se eles vão falar quais governos estaduais gastaram dinheiro para fazer isso. Eu espero que não o do Rio Grande do Sul, porque o nosso governador fica dizendo, não tem grana, acabou a grana, não posso pagar o piso dos professores. E daí, se ele comprar software de espionagem, eu vou ficar, hipócrita. Eu não sei porque eu virei carioca. Tá, aqui tem um gráfico, beleza? Segundo André Ramiro, um dos coordenadores da pesquisa e pesquisador visitante do Humboldt Institute for Internet and Society, o número de contratos sigilosos é um padrão na ABIN e em outros órgãos. Foi um desafio que a gente enfrentou em nosso estudo. Me parece algo muito difícil de ser desafiado, porque o desenho institucional das atividades de inteligência no Brasil, seja a nível estadual ou federal, não facilita a fiscalização rotineira dessas agências, afirmou quem fiscaliza os fiscalizadores, pessoal. Eles não são obrigados a produzir relatórios com frequência e dificilmente vão ser questionados ou trazidos a público para responder. E daí, geralmente, quando são trazidos a público, a resposta é o quê? Não. Defesa nacional. Porque realmente o Brasil está num grande risco de ser invadido pela Guiana, está num grande risco de ser invadido pelo Peru. Nossos militares estão morrendo de medo. E daí a segurança nacional é importantíssima. E com certeza é para isso que eles estão usando, para cuidar de ameaças externas e não para perseguir opositores políticos, né? Segundo outro autor do estudo, o pesquisador Pedro Amaral, do IPREC, há um padrão de falta de transparência na compra de equipamentos de cibersegurança e inteligência na administração pública, não apenas na ABIN, mas também nas Forças Armadas e nas polícias militares de vários estados do Brasil. Isso é muito chocante, que as Forças Armadas estariam envolvidas em algum sistema, algum tipo de esquema escuso, assim. É uma coisa que a gente nunca ouviu nada sobre isso, principalmente durante o governo do Bolsonaro. E as polícias militares, né, que a gente sabe que tem uma lisura incrível. O sistema de inteligência brasileiro é muito opaco. Precisamos incidir na questão da falta de transparência. Estamos em um momento delicado com as revelações do First Mile e a mudança da ABIN para a Casa Civil. O Caju entrou aqui. Representa a oportunidade de levantar esse debate, afirmou. Eu achei que era a ABIN, mas era só o meu cachorro. Agora ele quer sair. Pera aí, deixa eu abrir. É o toque-toque-toque da Polícia Federal. Então, enfim, e daí aqui no final ele diz o quê? Ô Lulão, por favor, vamos fazer alguma coisa, Lulão? E o Lula tá tipo, I sleep, companheiros. A ABIN coordena o sistema de inteligência brasileiro, mas existe ainda o sistema de inteligência das Forças Armadas e o sistema das Forças Policiais Estaduais, ele lembra. Todos têm acesso a ferramentas muito potentes, isso é muito preocupante, reforçou Amaral. O pesquisador Marcos César Pereira, também ligado ao IPREC, coautor do estudo, disse que... Para apoiar o Teclas e a Soberana. Muito obrigado pelo apoio ao Teclas, tá? Inclusive, quem quiser mandar um Pix aí, exclamação Pix, quem quiser tem PicPay, tem Sub... YouTube tá monetizado, todas essas coisas, mas o Pix é o que a gente mais gosta. O Pix é o favorito da gurizada. Um dia eu vou ter uma tabela do Pix pra vocês. Mas então, porra, pessoal, muito importante isso aqui. Porque, olha só, a gente sabe que essas instituições são instituições reacionárias. São instituições que têm um nível de ideologia não só de direita, mas de extrema direita muito, muito, muito grande. E dar dinheiro para que eles consigam ter esse tipo de ferramenta, dar o acesso para eles a esse tipo de ferramenta, é um tiro no pé absurdo. Que é um negócio que, assim, tipo, o PT não poderia cometer esse tipo de erro. É difícil, porque os militares pressionam, tá, mas daí o que tu vai fazer? Tu vai deixar os caras continuar sendo um poder paralelo, e os caras literalmente, não é assim, tipo, eu não poderia imaginar que os militares são golpistas. Os caras, dia sim e dia também, estão dizendo, nós somos golpistas. O PT é comunismo, e nós temos que extirpar o comunismo, nós temos que prender todos os comunistas, porque eles são uma ameaça, não sei o quê, e o PT é comunista, e esse cara que tá no governo, o presidente, eu não concordo com ele, e eu tenho que... Eles estão, tipo, o dia inteiro dizendo isso, e daí o pessoal, não, beleza,
Vamos deixar eles terem ingerência e vamos continuar dando grana pra eles. Ah, mas é muito difícil, eles vão ficar putos se eu fizer isso. Aí daí, que tu vai, tipo, esperar mais tarde eles armarem um golpe contra ti? Vamos voltar aqui, ó. O pesquisador Marcos César Pereira, também ligado ao IPREC e coautor do estudo, disse que uma das coisas que chamou a atenção é o jogo das empresas, segundo ele. Há uma preocupação das empresas de esquivar o CNPJ. A troca de nomes é uma tática para escapar da transparência. O conceito da empresa laranja. Bom, isso é um conceito que já existe, né? Que é as companhias Shell e offshore, essas coisas. A regulação e fiscalização da área deveria ser feita pela Comissão de Controle de Atividades de Inteligência do Senado Federal, a CCAI. Ela é formada, teoricamente, por 6 senadores e 6 deputados federais. No governo do Bolsonaro, praticamente não trabalhou. Foram 10 reuniões em 4 anos de mandato. Em 2022, por exemplo, foram apenas 2 encontros. Que deve ter sido só para dizer, o que vocês estão fazendo? Ah, estamos espionando a porra toda. Ih, que bom. Beleza, nos vemos daqui a 6 meses. Na atual legislatura, o cenário consegue ser ainda pior. Na atual legislatura, apenas 4 senadores e 4 deputados foram indicados para compor o grupo. 4 vagas, portanto, estão vagas. Até o momento, nenhuma reunião foi realizada, nem mesmo o agendamento de inauguração dos trabalhos do CCAI já foi feito, nem a confraternizaçãozinha ou coffee break eles fizeram. Para Rafael Zanata, a comissão não tem encarado o problema de frente. Do ponto de vista do controle externo, há uma grande dificuldade dada a ampliação do sistema de inteligência que duplicou nos últimos anos, diz. Tem o Temer aqui passando a faixa, metaforicamente passando o sistema de espionagem para o Bolsonaro. Com o escândalo dessa semana, o CCAI resolveu acordar da hibernação. Eu gosto do deboche. Eu sou debochado pra caralho, mas o Intercept, ele meteu um debochinho de boas aqui. Resolveu acordar e fez uma audiência para ouvir Luiz Fernando Corrêa, atual diretor-geral da ABIN. Quem também estava na sala era Alexandre Ramagem, ex-diretor da agência no período da espionagem ilegal, que provavelmente tem muito o que dizer. Mas Ramagem, hoje deputado federal pelo PL, partido de Bolsonaro, não estava lá para dar explicações, mas sim como membro da comissão que fiscaliza a ABIN. Vocês lembram desse cara? Esse não era o cara que o Bolsonaro disse na reunião gravada lá, assim, vou trocar! Eu sou presidente, se precisar trocar a Polícia Federal, o diretor, eu vou trocar sim, para proteger meu filho! Vai trocar sim! Era esse cara que ele queria botar, não era? Ou tô enganado? O chat pode me dizer aí. A farra dos programas de espionagem. A explosão na compra sigilosa de equipamentos e tecnologia de espionagem não aconteceu apenas na ABIN, mas em praticamente todas as polícias e órgãos legislativos. Não é exagero dizer que o Brasil perdeu o controle da farra das compras desse tipo de equipamento. É os marajás da espionagem. Eu vou voltar no chat porque vocês botaram bastante coisa, mas eu quero correr aqui. Na sexta-feira, dia 20, a agência pública mostrou que só a Cognite, empresa responsável pelo First Mile, tem contratos com vários órgãos do governo brasileiro desde 2017. Na época, a empresa se chamava Verint. Seu representante no Brasil era Caio Cruz, filho do general de reserva Exército Carlos Alberto dos Santos Cruz, então secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Que coincidência. Ele segue representando a Cognite, que hoje já acumula 57 milhões de contratos em 5 estados e no comando da Força Aérea Brasileira. Muita coincidência. Imagina o cara chegar assim... Tipo, o cara com cargo na empresa lá, diz assim, não, o cara do governo, né, que vai fazer o contrato, não sabia, é a empresa do meu pai, que coincidência. Em 2020, o governo do Bolsonaro passou a distribuir equipamentos israelenses de extração de dados celulares Celebrite a polícias de todo o Brasil. Criado pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, a CEOP, o projeto Excel pretendia criar uma base de dados constituída por dados extraídos por ferramenta própria. Começou a falar um pouco de grego. Na prática, o governo federal ofereceu os equipamentos capazes de encontrar até mesmo fotos e e-mails apagados e dados na nuvem. Em troca, ganhou... Eu lembrei do treco que o Mauro Cid apagou os e-mails que incriminavam ele do negócio das joias lá, só que ele só botou na lixeira, tá ligado? Então vai ver, era um software que fazia isso. Não, mas falando sério, tem software que recupera arquivo deletado, tá? Se vocês acham que... Se vocês querem se livrar de um arquivo de verdade, procurem como deletar uma coisa de verdade. Porque tem softwares que conseguem resgatar, dependendo de como foi apagado. Em troca, ganhou acesso a informações de celulares aprendidas em investigações das polícias civis dos estados. Ele não esvaziou a lixeira. Procurem essa história depois do Mauro Cid. Apesar do projeto Excel ter como objetivo o combate ao crime organizado, a própria portaria que o criou previa que os equipamentos para extração e análise de dados poderiam ser utilizados sem investigação criminal em curso em hipóteses excepcionais mediante autorização da CEOP.
É aquela coisa... estamos acabando o artigo. É aquela coisa... Isso acontece muito nos Estados Unidos, muito em todos os outros países que usam esses softwares. Eles dizem assim, gente, a gente precisa comprar todas essas coisas super específicas para espionar a vida das pessoas, espionar tudo que elas fazem, porque imagina que a pessoa é um traficante de drogas, imagina que não é nem... Enfim, traficante de drogas eu já sou... pró-legalização, eu já fico assim. Mas então, imagina que essa pessoa está fazendo tráfico humano. Ela está roubando criancinhas do Brasil e levando elas para Filipinas para serem abusadas e tal. E daí a gente precisa poder espionar toda a vida da pessoa. Realidade. Eles querem ver que o cabeludo fez uma live falando mal dos militares e descobrir onde eu moro. É basicamente isso. É basicamente isso que o pessoal usa, esse tipo de software em todo mundo. E daí o que eles estão descrevendo aqui, além de ter milhões de esquemas de corrupção, que deve rolar uma farra de grana, deve rolar uma farra de auditoria, que eles estão usando isso sem nenhuma auditoria, eles estão usando isso para perseguir inimigos políticos. Um levantamento feito pelo Intercept de 2021 mostrou que órgãos do governo firmaram pelo menos 102 contratos com a Tech Biz Forensic Digital, única fornecedora do Cellebrite no Brasil. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, o Conselho Administrativo da Defesa Econômica, Aeronáutica, Marinha e Polícia Rodoviária Federal estavam entre os clientes, além da maioria dos estados. Isso aqui, a maioria dos estados. Eduardo Leite. Se você não pagou o piso dos professores e comprou um software de espionagem de Israel, Eduardo Leite. O valor total chegou a mais de 100 milhões. Nem todos fazem parte do projeto Exxon. Vamos ler o chat. Caju bonitinho demais, concordo. Sim, depois de acabar com a entidade mitológica que dá o golpe e pegar os espólios suados da meritocracia da terra. Caralho, eu achei muito poético, Ryuru, mas eu perdi o contexto. Tabela do Pix. Corta a verba dos caras. Eu também acho. A maneira mais fácil de fazer milico... Fazer os milicos se aquietar é parar de dar grana pra eles comprar arminha e ferramenta de golpista. Aí o que eles vão fazer? Pegar aquele tanque que solta fumaça, sabe? Uma fumaça escura pra caralho pra vir até a minha casa e dizer assim, faz 30 anos que a gente não carrega esse tanque aqui, tá? Mas a gente vai atirar em você. Quer apagar alguma coisa, desmonta o HD e joga soda cáustica. Vejam o Mr. Robot. Aquela série é um documentário, eles mostram como fazer isso. Termo deletar é bem ruim, seria melhor usar esquecer o arquivo? Não sei. Porque dependendo do sistema de arquivos, pode ser que tu delete mesmo, mas hoje, geralmente, os sistemas de arquivos que funcionam, eles vão ficar por semanas ou meses com pedaços do arquivo e ele pode ser recuperado se tu deletou ele normalmente só. Eles usando o software para descobrir onde mora o usuário do Reddit que postou o vídeo falando que militar só serve para pitar a árvore de branco e tirar a folha da rua. Exato. E daí eu tinha trazido mais 2 notícias que eu não vou ler agora. Eu tinha lido... essa aqui do Glenn Greenwald e Davi Miranda foram espionados também. Ou seja, jornalistas e políticos. Eu tinha trazido essa que fala sobre governos estaduais que compraram o software de Israel. Não vou ler ela aqui, porque acabou ficando bem longo, mas fica recomendada essas. Depois vou dar os links para você.